E daqui a pouco eu converso ao vivo com o Felipe Aureliuk, cineasta e crítico de cinema. Nós vamos falar sobre os resultados do cinema brasileiro em 2025, com a conquista do Oscar pela primeira vez com o filme Ainda Estou Aqui, e também sobre as perspectivas para 2026, com o filme O Agente Secreto entre os pré-selecionados para a premiação. É depois do intervalo, então fique com a gente aqui no Jornal Times Brasil, exclusivo CNBC. CNBC. Estamos de volta, ao vivo, e o nosso assunto agora é o cinema brasileiro, que termina 2025 com o Oscar de melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui. E já começa 2026 na expectativa por O Agente Secreto, pré-selecionado na mesma categoria e também na categoria de melhor elenco. O Brasil ainda tem 2 pré-selecionados entre os documentários e os curta-metragens. E sobre esse cenário eu vou conversar agora ao vivo com Felipe Aureliuk, que é cineasta e crítico de cinema. Tudo bem, Felipe? Boa noite, prazer te receber por aqui. Tudo bem, boa noite, muito obrigado aí pelo espaço, um prazer estar aqui ao vivo num dia tão específico como hoje para comentar um pouquinho sobre cinema brasileiro. Inclusive te agradeço pela disponibilidade em falar com a gente bem nessa noite, do dia 31, reservou um tempinho para falar de um assunto muito legal, muito interessante, e que mexe com as nossas expectativas, Felipe. Quero começar te ouvindo sobre O Agente Secreto que está vindo aí, Qual que é a chance da gente ver esse filme repetindo ou mesmo superando o sucesso de Ainda Estou Aqui no Oscar? Então, existe uma chance real, sim, da gente conseguir, realmente ser premiado novamente. É um filme que ele já vem de uma trajetória muito positiva nos grandes eventos internacionais de cinema. Então, vamos lembrar que ele ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes e também o prêmio de melhor ator em Cannes para o Wagner Moura. Então, isso já credencia automaticamente ele para uma boa performance no Oscar. Além disso, a gente tem ao nosso lado uma distribuidora que é especialista em Oscar, a Neon, que foi inclusive responsável por campanhas muito bem sucedidas no ano passado, nesse ano, do filme Anora, que foi o grande vencedor do Oscar. Então estamos em boas mãos. Um outro aspecto que eu acho que a gente tem que considerar, porém, é que a gente tem uma competitividade bastante alta. Então tem outros filmes que também se destacaram ao longo do ano e que são concorrentes fortes, em especial Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente. São 2 filmes que também, inclusive, ganharam prêmios importantes no Festival de Cannes e que são os nossos principais concorrentes. Porém, entretanto, a gente tem sim chances concretas de sonhar com um prêmio de novo no Oscar desse ano, o que é muito bom para o nosso cinema. E você falou da campanha, feita aí por uma produtora muito experiente, e o Agente Secreto e o Wagner Moura já estão em campanha por lá. Como é que você tem visto esse movimento? Olha, movimento muito bem feito, de uma forma assim muito objetiva, muito estratégica. A gente tem que entender que essas premiações, essas grandes premiações da temporada, elas são sobre qualidade sim, mas também sobre estratégia de campanha, de você estar sendo visto, de você estar sendo lembrado, de você participar de eventos, coquetéis, sessões de perguntas e respostas entre elenco, entre equipe técnica. Então tudo isso é essencial. E isso está sendo feito de uma forma até melhor do que tinha sido feito nessa última temporada com Ainda Estou Aqui. Ou seja, a lição de casa está muito bem executada até o momento. Ainda Estou Aqui, inclusive, chegou como um azarão e conquistou esse lugar, no final das contas, para nossa felicidade. O Agente Secreto já chega com uma outra posição, com uma outra força, o que é muito bom para a gente. Mas subiu a régua, Felipe? E aí eu queria saber desse impacto do sucesso de Ainda Estou Aqui, estrelado pela Fernanda Torres, para o cinema brasileiro. O que a gente colheu de frutos? Foi maravilhoso, sim. O impacto de Ainda Estou Aqui não tem precedentes, pelo menos aí nos últimos 20, 25 anos. Nesse século aí a gente não tem nada igual. Claro, a gente teve filmes importantíssimos aí, como Cidade de Deus, aí já nesse século, ou outros sucessos de bilheteria, sei lá, Tropa de Elite também foi um grande sucesso de bilheteria. Só que esse reconhecimento internacional não só fez a gente ter uma explosão no comparecimento do cinema nacional, do público brasileiro vendo filmes brasileiros. Vamos citar aqui o dado da Ancine, que saiu agora no finalzinho do ano, dizendo que a gente teve um aumento de
mais de 5 vezes no número de pessoas aqui no Brasil assistindo filmes brasileiros, né, de público brasileiro. Isso foi maravilhoso, mas mais do que isso, Natália, a gente teve um reconhecimento internacional muito diferenciado. A partir do momento que os críticos e toda a imprensa especializada estrangeira percebe que a gente tem uma produção cinematográfica forte e de qualidade aqui, isso automaticamente faz com que os novos títulos também tenham um maior reconhecimento. Vamos lembrar que O Último Azul foi o grande vencedor do Festival de Berlim também esse ano, ali mais ou menos na época onde Ainda Estou Aqui estava recebendo o seu Oscar de melhor filme internacional. Então, uma coisa puxa a outra, é sempre maravilhoso que a gente tenha esse movimento pró-cinema brasileiro no exterior. E vai mudando e moldando, né, o olhar, a percepção, tanto do público brasileiro mesmo, quanto desse espectador estrangeiro para o nosso cinema, né, Felipe? E aí, comparando os contextos, né, o contexto que a gente tinha para o Ainda Estou Aqui, os concorrentes e o Agente Secreto, qual que é a comparação que você traria? Assim, parece estar mais difícil para o Agente Secreto? Então, é meio irônico, porque assim, a gente está mais bem preparado, entendeu bem como é que tem que ser jogado o jogo, porém a competitividade esse ano ficou maior, sabe? A régua, você falou muito bem, subiu muito. Então você tem concorrentes muito fortes. Agora, a parte boa é que a gente tem um ator como Wagner Moura, que já é reconhecido internacionalmente, a gente tem um número de votantes expressivos de brasileiros em premiações como o Globo de Ouro, por exemplo, que é um termômetro forte que pode influenciar nos votos. E a grande verdade é a seguinte: as pessoas, os votantes da academia do Oscar, eles começam a assistir os filmes em peso a partir de agora. Dos feriados aí do finalzinho do ano, dessas premiações do início do ano, a gente vai ter domingo agora o Critics' Choice. Então dá tempo de reverter essa tendência e sim sonhar com um novo Oscar, seja para melhor filme internacional, para a gente repetir, e seria inédito na história, nunca um país ganhou 2 anos seguidos, ou então até, quem sabe, melhor ator, ou quem sabe alguma outra categoria que a gente consiga beliscar. As pré-listas, como você bem falou no início, já demonstraram que é possível a gente entrar em outras categorias que não só essas duas. Que bom. E por falar em sonho, como é que você tem visto o caminho para quem deseja fazer cinema aqui no Brasil? Falando financeiramente, por exemplo, vale a pena, é viável, ficou mais fácil? Olha, o cinema é uma atividade que tem muitas particularidades, né? Então, de uma forma geral, você sempre trabalha por projetos, né? A não ser em grandes corporações do audiovisual. Mas, claro, existe hoje uma profusão de cursos, oportunidades muito interessantes aí de mercado. Então, por exemplo, não quero revelar minha idade aqui, tá? Mas hoje eu vejo que existem muitos mais caminhos do que tinha na época que eu entrei aí nesse mercado. Existem alguns desafios ainda, tá, Natália? Não é mar de rosas. A gente tem, por exemplo, a regulação do VOD, que é algo que não ficou bem resolvida esse ano, na verdade foi postergada aí para 2026 e que pode dar um impulso muito bacana. Tem alguns editais públicos que realmente ainda não estão previstos e que sempre ajudam a gente a ter novos atores, e aí eu digo não atores apenas de atuação, mas enfim, novos profissionais entrando no mercado e que ainda não estão bem resolvidos, mas de qualquer forma, hoje o cinema brasileiro é visto como um mercado mesmo, como algo onde a gente consegue gerar emprego e renda, especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também de forma regional. O Agente Secreto é pernambucano, por exemplo. Legal demais, né? E hoje é aquele dia, né, Felipe, da gente renovar o otimismo, né? Sonhar alto, sonhar com Mega Sena, bora sonhar com o Oscar também, né? Nossa, mas é o que eu mais faço, Natália. Um dos meus pedidos vai ser a gente repetir o bom desempenho no Oscar esse ano com o Agente Secreto, um filmaço que inclusive bateu recordes aí de bilheteria e ainda está em cartaz. Fica até o convite aí para as pessoas irem assistir. E vou torcer demais. Eu acompanho o Oscar, foi meu TCC, Natália. Eu acompanho o Oscar há mais de 25 anos. Foi uma alegria imensa a gente ter ganhado com Ainda Estou Aqui. E estou torcendo demais para a gente ter um bom desempenho esse ano, quem sabe repetindo a dose e ganhando mais uma vez. Tá certo, então vamos torcer juntos. Te espero aqui em 2026 para a gente repercutir, quem sabe, essa vitória. Felipe Wareluk, muito obrigada e bom ano novo para você.